Vamos todos juntos aqui com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Obrigada pela presença, presidente. Bom, é claro, vamos rodar um pouquinho sobre eleições nos estados. Estava até brincando com ele, Uribe. O bom de você estar dando essa informação é que a gente pode avançar junto com a fonte aqui ao vivo. Mas eu queria primeiro falar do tema do momento, que é a PEC 6x1, fim da escala. Foi aprovada ontem lá com uma larga vantagem de votos para o governo na Câmara dos Deputados. A bola agora está com o Senado Federal. O partido, o presidente Lula, tem certeza de que essa pauta será aprovada? E quando, presidente? Primeiro, minha saudação a você, Tainá, também ao Gustavo, a Isabel, claro, toda a audiência que nos acompanha. Eu tenho convicção que o Senado vai dar prioridade a essa aprovação, pela importância que ela tem para as trabalhadoras brasileiros. Nós estamos falando de uma medida que não é apenas a redução da jornada, né? É você fazer uma correção de uma injustiça histórica, porque o Brasil é um dos países que ainda mantém uma carga horária de trabalho considerada, e ela é considerada pesada por todas as entidades, né, que acompanham a questão da saúde do trabalhador. Portanto, nós estamos falando de uma justiça que na prática significa o trabalhador e a trabalhadora ter mais tempo para a sua família, ter mais tempo para cuidar da sua saúde, ter mais tempo, inclusive, para muitas vezes estudar, se requalificar profissionalmente, porque nós sabemos o quanto que a juventude sofre para conciliar trabalho e estudo. Então, por ser uma pauta importante para a sociedade, que ontem foi aprovada, né, de forma surpreendente na Câmara, né, e claro que teve o peso, o empenho do presidente Lula, mas também teve uma sensibilização muito grande das bancadas, né, de entender o quanto que essa medida é importante para o Brasil. Eu penso que o mesmo ambiente se transfere para o Senado Federal. Os senadores, as senadoras sabem da importância de nós aprovarmos essa mudança. É um anseio antigo, é uma luta antiga. Se nós voltarmos à reforma constitucional de 88, né, a questão de 40 horas semanais já estava pautada. Então nós estamos falando de décadas e décadas de espera das trabalhadoras e dos trabalhadores para que a gente caminhe, né, não só para a jornada mais equilibrada de trabalho, 2 dias de descanso, mas também para as 40 horas semanais, que é um sonho antigo. O presidente Lula pretende conversar com o presidente do Senado a respeito da PEC 6x1. É uma oportunidade para eles voltarem a conversar, de fato, estreitar de novo essa relação? O presidente Lula, Tainá, a trajetória política dele é a trajetória do diálogo, né, de alguém que se pauta pelo diálogo, se pauta pela construção de saídas políticas por meio do diálogo. Então, nunca faltou vontade política do presidente Lula em dialogar. Claro que, né, a rejeição do ministro Messias pelo Supremo, né, foi algo considerado grave, que foi grave porque não tinha nenhum motivo. Se nós pegarmos a sabatina do ministro Messias, ela foi impecável. Mostrou ali uma liderança preparada, mostrou um jurista de altíssimo nível, portanto, com todas as condições de ocupar uma vaga do Supremo. Não havia por que o Senado Federal rejeitar. Claro que isso gera turbulência política, isso gera um mal-estar, mas eu penso que nunca faltou diálogo, né? E acho que, se for necessário, acho que é uma pauta que ela deveria ser aprovada naturalmente pelo Senado. Não deveria haver ali nenhuma exigência de uma negociação mais enfática, mas se essa exigência for colocada, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Lula sempre estará aberto ao diálogo. Uribe. Presidente, a gente tem visto que as pesquisas de intenção de voto ainda apontam que a impopularidade do governo é maior do que a popularidade, ou seja, os eleitores dizem que estão mais insatisfeitos do que satisfeitos. A que o senhor atribui esse resultado? É possível fazer uma autocrítica? Em que pontos o presidente Lula tem falhado? Olha, Uribe, eu não faria a leitura das pesquisas, né, portanto, dessa fotografia que as pesquisas demonstram, né, por esse viés.
Eu penso que o governo do presidente Lula é o governo com o maior volume de entregas desde a redemocratização do Brasil. Só nós compararmos o governo do presidente Lula com o governo Bolsonaro. Eu acho que é um parâmetro de comparação importante, porque é o último governo que antecedeu o presidente Lula. Vamos comparar o que o governo Bolsonaro fez em infraestrutura. Vamos comparar o que o governo Bolsonaro fez em moradia popular. Vamos comparar o que o governo Bolsonaro fez na área social. Ao contrário, o Brasil voltou ao mapa da fome, o Brasil acumulou a maior tragédia humanitária da sua história, que foi a pandemia, com total omissão do governo Bolsonaro. Então, compararmos o governo Bolsonaro e o governo presidente Lula, eu penso que é um bom parâmetro. É um governo extremamente exitoso. Nós vamos virar o semestre agora com R$1 trilhão de investimentos no PAC, 3 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida. O Brasil saiu do mapa da fome, agora a ONU reconhece o Brasil como referência em programas de inclusão social. O que eu penso que tem gerado uma dificuldade de compreensão, e com pesquisa a gente não briga, a gente tem que interpretar a pesquisa, uma dificuldade de compreensão da sociedade brasileira em relação aos feitos do governo do presidente Lula, de fato, é esse volume de denúncias de corrupção que o Brasil tem sofrido. E que muitas vezes a sociedade não consegue interpretar quem que se envolveu nas denúncias de corrupção, quem são os atores do processo e quem é que está pedindo apuração. Porque sempre que tem denúncia, a leitura da sociedade é que o responsável é o governo de plantão. Mas o que as investigações estão mostrando? Isso é positivo. As investigações estão mostrando que escândalo do INSS foi uma organização criminosa durante o governo Bolsonaro. Banco Master é uma criação do governo Bolsonaro, é uma aprovação do Campos Neto à frente do Banco Central, portanto, nada tem a ver com o governo do presidente Lula. Denúncias de comercialização de emendas parlamentares. Nada tem a ver com o governo do presidente Lula, que foi uma prática criada também, infelizmente, durante o governo Bolsonaro. Então, quem tem criticado essa prática de execução orçamentária por meio do Congresso Nacional? O presidente Lula. Ele tem dito que essa forma de execução orçamentária está equivocada, que nós temos que corrigir. Quem pediu a apuração das denúncias em relação ao INSS? O presidente Lula. Quem pediu a apuração das denúncias contra o Banco Master? O presidente Lula, e tem dado total autonomia para os órgãos de fiscalização poderem apurar. Então, esse debate, ele tende a mudar de lugar. E na minha avaliação, quando a sociedade começa a compreender quem de fato está apurando a corrupção no Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai abrir espaço para que de fato nós possamos mostrar os feitos do governo do presidente Lula, mostrar tudo aquilo que o presidente Lula tem feito hoje no Brasil, o êxito do seu governo, a vitória do fim da jornada 6x1, que foi uma luta política liderada pelo presidente Lula. Eu penso que se abre espaço também para que a gente possa debater o futuro. Que Brasil que nós queremos para o futuro, as reformas necessárias, reforma política, reforma do judiciário, continuarmos a reforma da renda, combatermos privilégios, a questão das terras raras, da soberania nacional, a questão da educação, a questão de nós termos um programa efetivo de segurança pública. Então eu penso que há espaço para que a gente possa dialogar sobre o futuro também com a sociedade brasileira. A Isabel Mega faz a próxima pergunta. Bel. Oi, presidente. Bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. Eu queria ouvir do senhor qual é a visão da campanha do presidente Lula sobre o saldo que ficou da ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, da fotografia que foi tirada ao lado de Donald Trump. Do ponto de vista de campanha e do ponto de vista de relações do governo brasileiro também com o governo dos Estados Unidos. Vocês vislumbram algum tipo de impacto? Olha, Isabel, eu estou mais preocupado com as questões internas, com aquilo que o Brasil vivencia, com os nossos desafios, do que o fato do Flávio Bolsonaro ser recebido pelo Donald Trump num ato político. Eu penso que é muito diferente da ida do presidente Lula. O presidente Lula foi como chefe de Estado, teve 3 horas de reunião com o presidente Trump, almoçou com o presidente Trump, tratou de interesses do povo brasileiro com o presidente Trump, defendeu a soberania nacional em relação
as terras raras, defendeu o fim da guerra, que é uma guerra injusta do ponto de vista do impacto dela na vida dos trabalhadores. Nós estamos vendo com todas as medidas que o presidente Lula tem tomado, com tudo que ele tem procurado evitar o impacto da guerra no Brasil, mesmo assim tem pressão inflacionária no nosso país. O presidente Lula, portanto, foi porta-voz de uma agenda de interesse internacional, que é o fim da guerra, que o presidente Lula hoje é o líder mais respeitado internacionalmente. Se nós pegarmos as lideranças do mundo democrático, hoje a liderança com maior peso político internacionalmente é o presidente Lula. O presidente Lula esteve com o Donald Trump defendendo os interesses do povo brasileiro, né? Eu penso que isso é significativo. E nós temos que tratar internamente das agendas que nos interessam, inclusive em relação à soberania nacional, nesse diálogo com os Estados Unidos. Nós somos a segunda reserva de terras raras do planeta, né? O que o presidente Lula foi dialogar. E aquilo que nós temos que ter uma preocupação é que as terras raras, elas significam, né, efetivamente a perspectiva de futuro para as novas gerações. Nós temos um projeto de desenvolvimento tecnológico, nós modernizarmos a nossa indústria, nós gerarmos empregos de qualidade para a nossa juventude, né? Significa nós termos uma política de transição energética que é tão importante para o Brasil e para o mundo, tratarmos a urgência climática como algo prioritário. Eu penso que isso é fundamental para o povo brasileiro, né? Você fazer uma ação política de marketing político, eu penso que isso é pouco relevante. E o mais importante é que nesse momento de guerras, de turbulências, de instabilidade gerado pelo próprio governo norte-americano, o importante é que nós temos no Brasil uma liderança respeitada, preparada para tirar o Brasil do meio dessa confusão internacional que está sendo criada e o Brasil ser tratado com respeito como ele tem sido tratado por todo o mundo democrático, como o Brasil tem sido tratado pelo governo Trump, graças a lideranças do presidente Lula. Eu queria puxar um gancho ainda, voltar umas casinhas numa das respostas que o senhor me dava em relação aos escândalos recentes. A gente sabe que o senhor está falando, né, de Master e INSS. Para entender hoje como é que o PT monitora a possibilidade desses escândalos alcançarem também figuras do partido. A gente ouve muito um temor ali de bastidor entre os petistas em relação do Master com o PT da Bahia. O senhor diria que o partido está seguro de que isso não vai avançar sobre o partido, de que esse escândalo não vai atropelar também personagens hoje do PT da Bahia? E mais, sobre o escândalo do INSS. Eu me lembro que muita gente lá atrás advogava para que o próprio Lulinha viesse se defender sobre essas acusações. Esse continua sendo um pensamento dentro do partido? Como é que vocês acham que o Lula ou o filho dele devem lidar com esse assunto diante da campanha? Eu penso que nós devemos criar ações ou ter reações diante de fatos concretos. Eu acho que agir em cima de especulação é muito ruim. Quais são os fatos concretos? O presidente Lula é que tem se dedicado para que a gente apure as denúncias contra o INSS, que são denúncias graves, que desviou recursos de aposentados. E o presidente Lula tomou as medidas necessárias para que os aposentados fossem ressarcidos desses desvios, que já está comprovado, que tiveram início, portanto, foi uma organização criminosa que se deu no governo Bolsonaro. O presidente Lula tem sido aquele que lidera a apuração das denúncias contra o Banco Master, porque, se caracterizado como tem se caracterizado, é a maior fraude financeira da história bancária brasileira, que é grave, coloca em risco o sistema financeiro brasileiro. Então isso é fato. O fato é quem está pedindo para apurar. Quem tem criticado a forma de execução orçamentária, que tem gerado essas denúncias de venda de emendas, é o presidente Lula. Então, esses são os fatos. Mas qual é o nível de segurança hoje do governo? Então, em cima dos fatos apurados até agora, primeiro, não tem absolutamente nada que vincule o Fábio a nenhum desvio do INSS. Nada, absolutamente nada. Desvio, o sigilo bancário dele foi quebrado, investigações foram feitas em cima do sigilo bancário dele,
nada, absolutamente nada que vincule ele às denúncias envolvendo o INSS. Banco Master, todas as apurações até agora, absolutamente nada vincule a nenhuma liderança do PT. Se, porventura, isso vier a acontecer, que essa liderança venha a público e se defenda. Porque, do ponto de vista institucional, nós queremos que as denúncias sejam apuradas, nós queremos que os responsáveis possam pagar pelos seus crimes. É isso que nós defendemos. Então, do ponto de vista factual, não há nada vinculando ao PT e nem tampouco nada vinculando ao Fábio, a não ser a luta política do cotidiano que se faz muitas vezes com a criação de mentiras e fake news. A gente tem 5 minutos para entregar o jornal, presidente, rapidamente. Estava falando de estados, né? Sabemos que tem uma preocupação ali do presidente, sobretudo com aqueles estados que não estão propriamente organizados, estados importantes, Minas Gerais e PT e São Paulo. Como é que vai ficar a situação dos palanques? Isso já está sendo encaminhado? O que o senhor espera? Não, São Paulo está resolvido. Senado? O Senado está compondo. E nós temos lideranças, né, para compor esses palanques. Minas Gerais, com a negativa do Rodrigo Pacheco, nós estamos conversando com as lideranças do PT de Minas Gerais, estamos conversando com as lideranças dos partidos aliados de Minas Gerais, e ninguém tem a dúvida que nós teremos um palanque muito forte em Minas para dar sustentação à campanha do presidente Lula. Presidente, obrigada. Eu Deixa aqui o agradeço. espaço aberto para uma próxima, tá? Quando o senhor quiser retornar sempre ao que bastidor convidado do aqui CNN. estarei. Agradeço também a Isabel Mega e ao Gustavo Uribe que participaram da entrevista hoje.